Olá, tudo bom? Aqui é o Rafael Ruzon, do Agrofamília, e eu tô gravando esse vídeo hoje para responder uma pergunta que eu recebi por e-mail. E essa pergunta ela é de certa forma recorrente, assim, não muito, mas é muito importante. Então eu decidi fazer um vídeo ao invés de responder apenas para uma pessoa, né? Várias pessoas conseguem ter acesso a resposta dessa pergunta, tá? Então vamos lá. Primeiro, a pergunta era o seguinte: o rapaz que me mandou, eu não vou dizer o nome aqui para preservar a privacidade dele. Eu não sei se eu não perguntei se eu poderia citá-lo, né? Então ele me perguntou assim: o meu caso de sucessão familiar não é com a minha família, é com a família da minha esposa, tá? É o meu sogro que tem a propriedade. Eu sou formado em veterinária e os irmãos dela não têm interesse, e eu que ajudo o meu sogro. Mas assim, ele não me dá muita abertura, e eu tô vendo que se algum dia ele faltar, os irmãos vão vender o patrimônio e vai se acabar, tá? E o que eu posso fazer? Então, a minha opinião é o seguinte: primeiro a gente tem que observar a lei, né? Independente da fazenda, parece que ele tem mais patrimônio até, mas a sua esposa vai ter direito a partes iguais com os irmãos dela. O sogro não dá abertura, e aí é um problema assim talvez de confiança, de relacionamento entre você e ele, né? Como que você pode ganhar essa confiança? Talvez ele tenha confiança, mas ele não quer soltar a caneta, né? E aí é um detalhe assim que tem que entrar muito devagar num caso desse, sabe? Tem que ir devagarzinho, conquistando. Fala assim: deixa eu controlar melhor o gado, eu não vou pegar, mexer com financeiro, com nada. Deixa eu cuidar das máquinas, não sei qual que é a sua especialidade, né? Deixa eu ir mexendo com a parte reprodutiva, alguma coisa assim. E você vai conquistando a confiança e mostrando que você consegue agregar mais valor dentro da propriedade, tá? Para se ter essa confiança, você precisa um pouco melhorar a autoridade. E por quê? Porque as pessoas acreditam mais em pessoas que têm autoridade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem mais idade, você já deduz que ela tem mais conhecimento, né? Então ela acaba passando mais autoridade, tá? Para uma pessoa mais nova ter mais autoridade, talvez, por exemplo, mostrando mais conhecimento, compartilhando mais conhecimento, né? Dando palestra, se ganha um pouco de autoridade, participando de eventos como palestrante e tal, ou participando de entidades, né? Você vai ganhando autoridade com isso. Eu tenho um curso, né, o Agrofamília, que tem uma aula lá só sobre autoridade até. Porque é uma coisa importante para se tratar entre a família, né? Para você conseguir conquistar melhor a família, persuadir melhor, e explicar melhor o que você quer, para ter mais aceitação do que você quer, tá? Então você tem que, é um detalhe que você tem que se empenhar. Outra coisa, você tem também, além de ir entrando devagar, você tem que ir ganhando a confiança dos irmãos da sua esposa, tá? Porque como você falou que o seu sogro ele tem mais patrimônio, e talvez esses outros patrimônios sejam de mais interesse desses irmãos. Por exemplo, pode ser um comércio, alguma coisa assim, né? Vai ter mais, vocês podem negociar,
na herança, de você ficar com mais parte na fazenda e tocando a fazenda, mostrando o crescimento da fazenda que você está proporcionando, que aquilo lá pode ser uma fonte de renda importante e não só um patrimônio grande para ser realizado e gastado e investido em outra coisa, que ela pode dar mais dinheiro do que investir em comércio, do que investir em imóveis, e que você está disposto a cuidar disso, né? E aí entra um detalhe muito importante no caso de sucessão, que é separar os papéis, né? Porque principalmente você sendo genro, você tem que deixar bem claro que você está ali como um gerente, como um gestor, como um funcionário da fazenda, tá? E até para filhos isso é importante. Eu tomo conta, né, da fazenda aqui. Nós temos uma participação, eu e minha irmã também, tá? E sou filho. Então, o que acontece? Eu tenho 3 chapéus, né? Eu tenho 3 papéis aqui dentro. Eu emendei os dois. Eu ia falar papéis e chapéu. Emendei e virou chapéus. Então, eu sou funcionário da propriedade, eu sou sócio e eu sou família também, sou filho, tá? E se você começa a misturar isso em relacionamento, em ocasiões assim de um churrasco de família, um aniversário, um Natal, alguma coisa, você começa a misturar negócio, começa a ter problema, tá? Você começa a discutir negócios em ocasiões que não é para se discutir. Você tem que ter uma postura de gestor, tá? De aceitar às vezes alguma ordem, alguma coisa dos outros sócios, né? Então você tem que ao mesmo tempo pensar como gestor e como sócio do negócio, como dono. Como dono, às vezes você quer ter uma postura de mais retirada, e como gestor, às vezes você não pode ter essa postura, porque isso vai prejudicar o negócio em si, né? Então, e você tem que ter muita fé, muito foco, muita dedicação, porque não é fácil, tá? Você tem que ter na sua cabeça o porquê que você está fazendo isso, pela sua família, pelo futuro dos seus filhos, pelos seus sobrinhos, da sua família toda, né? Os netos que vão vir, porque vai ter muitos momentos em que dá vontade de largar tudo, tá? Justamente por dificuldade de relacionamento entre a família e desconfiança e tal. Você fala, eu não preciso disso, eu vou trabalhar então para fora, eu vou montar outro negócio, eu vou tocar minha vida, e dá vontade de largar tudo. Nessa hora tem que se acalmar e tem que ter muita convicção, muita dedicação, muito esforço, muita fé mesmo na frente, no futuro, a coisa vai ser melhor. Uma outra coisa que, como pessoa mesmo, eu te aconselho, tá? Nem tanto isso vai te causar autoridade, melhores desempenhos, melhor conhecimento, mas isso é uma dica assim para qualquer pessoa. Como pessoa, expanda o seu cérebro, expanda o seu conhecimento, e o melhor jeito de fazer isso é lendo o livro, indo em palestra e conversando com pessoas melhores do que você, tá? Eu faço isso demais, eu busco expandir meu cérebro o tempo todo, porque no momento de uma discussão, de uma conversa, de um conselho que você for dar para alguém, você está mais capacitado para isso, você está mais embasado, você tem mais até didática para explicar alguma coisa, tá? E isso te leva num outro nível. Você sobe muito o seu desempenho, tá? Você tem mais energia, e isso vai ser muito melhor para você como pessoa, tá? Então é isso, essa era a resposta que eu queria dar, e eu gostaria de pedir que, se você gostou, tá? Se você puder, compartilha com seus amigos, tá? Que isso ajuda. A minha missão é ajudar as pessoas,
é melhorar as famílias, melhorar a pecuária, melhorar o negócio familiar, tá? Então, se você concorda com isso e quer me apoiar, o melhor jeito de me retribuir é compartilhando, ajudando outras pessoas, tá? E se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo a dúvida, tá? Ou me mandar por e-mail, rafael@agrofamilia.com, Rafael com F, normal. E aí eu quero criar uma série, que é o Roson Responde, para sempre ter mais vídeos e mais conteúdos e a gente ir crescendo, todos nós, tá? Eu, para responder um vídeo, eu fico pensando, eu fico meditando naquele assunto e tal, então eu evoluo e daí eu levo a mensagem para mais pessoas e todos nós evoluímos juntos, beleza? Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e vamos em frente. Tchau, tchau.